Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia Machado Silva da Academia de Radiologia. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para você como funciona uma gama-câmara. Então esse é um assunto bastante importante lá em medicina nuclear. Ele faz parte da instrumentação. Então aqui no nosso canal a gente já falou do Geiger, já falamos do medidor de atividade, né, o conhecido curiômetro, e agora a gente vai falar de mais um instrumento. E esse é um instrumento extremamente importante porque é na gama-câmara que o paciente realiza as imagens cintilográficas. Então, as cintilografias são realizadas nesse equipamento. Então, se você quer aprender sobre medicina nuclear, é aqui que você deve ficar. É nesse canal que a gente compartilha aí conteúdos da física das radiações, proteção radiológica também. Então, vamos lá conhecer aí a gama-câmara. Mas antes disso, se você é novo aqui, já se inscreve aqui no nosso canal, já ativa lá as notificações, porque toda semana a gente tem um vídeo novo para você. Bom, então aí você tá vendo logo de cara uma gama-câmara, e aí essa gama-câmara ela tem dois receptores. Então essa gama-câmara tem dois detectores, a gente costuma dizer que é uma gama-câmara de duas cabeças. Então ela vai permitir realizações de imagens, tanto anterior como posterior ao mesmo tempo. Isso diminui muito o tempo de aquisição de imagem, quando a gente tem, por exemplo, uma gama-câmara de uma cabeça só. Então esse instrumento, né, vamos dizer que é um detector de radiação, porque é isso que ele é, né, é um equipamento para aquisição de imagem, mas não deixa de ser um detector aí, não deixa de ser um detector de radiação. Ele foi desenvolvido lá no final, né, da década de 50 por Hal Unger. Em alguns livros ainda trazem a designação câmera Unger. E ele é um equipamento, como a gente falou, aí um instrumento da medicina nuclear que vai fazer aquisições 2D. E aí o que ele faz, né? Qual a informação que esse equipamento nos traz? Ele traz a distribuição da radiação no paciente. Então é isso que a gente vê numa cintilografia. Como aquele material radioativo está se distribuindo naquela região anatômica, né? Naquela região ali no qual a gente está realizando o exame. Aí, diferente, eu trouxe essa outra imagem para mostrar quando a gente tem uma gama-câmara de uma cabeça só. Então, se a gente vai fazer uma imagem anterior e posterior, primeiro a gente faz a imagem anterior, depois a gente vira lá o detector e faz a imagem posterior. Então, isso vai demorar o dobro do tempo, porque eu vou fazer um primeiro, depois eu vou fazer a outra aquisição de imagem. Quando nós temos, como eu falei, né? Quando nós temos uma gama-câmara de duas cabeças, nós vamos fazer a detecção anterior e posterior ao mesmo tempo. Então, o exame que demoraria aí 30 minutos numa gama-câmara de um detector, aqui demora metade do tempo, 15 minutos, um exemplo aí. Bom, aí o que nós vamos ter nesse equipamento? Nós vamos ter alguns componentes naquele detector. Então, na cabeça da gama-câmara, nós vamos ter os componentes. O primeiro que eu quero mostrar para você é o colimador, que você tá vendo aí. O paciente tem o material que está depositado numa região de interesse, possivelmente onde tem uma patologia, e que vai estar emitindo radiação gama. E aí, esse colimador, ele tem o mesmo papel da grade antidifusora, porque esse colimador tem a função de absorver os raios gamas espalhados. Então, veja que nessa figura, que aquele raio gama que espalhou, ele vai ser absorvido aí pelo colimador. E aquele que passar perpendicular ao colimador é o que vai atingir o nosso sistema de detecção, que eu já vou te mostrar. Então, nessa figura a gente está vendo o cintilador, que aí é o coração do equipamento, é o cristal. É aí onde ocorre a detecção dessa radiação gama. E depois a gente tem aí os tubos fotomultiplicadores e depois a gente tem a parte eletrônica. Bom, então veja aqui, nessa figura, o que a gente tem? A radiação no paciente ela é emitida em todas as direções. E aí a gente vai ter a direção onde a gente vai captar esses raios gamas emitidos. Então aí nessa figura você está vendo de novo os componentes que a gente tem
aí do sistema de detecção. Então, nós vamos ter os colimadores, nós temos o cristal, que é iodeto de sódio ativado com talho, e a gente tem as fotomultiplicadoras. Então, o sinal que chega lá no sistema eletrônico é aquele que vai ser responsável pela formação da imagem. Então, veja que se a gente está próximo do paciente, isso vale aí para a produção radiológica. Se eu estou do lado desse paciente, eu acabo recebendo radiação emitida por ele também. Porque esse paciente passa a ser uma fonte emissora de radiação. É baixa? É, porque tem atenuação, porque as doses são baixas. Mas existe essa emissão, tanto que ela é utilizada para a realização das... Tanto é que ela é utilizada aí para a formação da imagem. Bom, aqui a gente também vai ver esses componentes. Então, veja, o paciente está emitindo a radiação. Então, aqueles fótons que passam perpendiculares pelo sistema de colimação, eles atingem aí o cristal, o coração do equipamento, que é feito, esse cristal é feito de iodeto de sódio ativado com talho. Depois, nesse cristal ocorre um processo chamado de cintilação. E até por isso as imagens são chamadas de imagens cintilográficas. Porque o processo que forma o sinal, o processo responsável pelo sinal, é uma cintilação. E aí, isso chega até as fotomultiplicadoras. A gente tem um guia de luz e aí depois a gente tem as fotomultiplicadoras, que é onde a gente tem uma ampliação desse sinal, que eu já vou te mostrar. É interessante saber como é que ocorre o processo lá da cintilação. Então, aqui que eu vou te mostrar. Olha só, então nesse cristal, então nesse detector, o que a gente tem? Uma conversão. Olha que interessante, está chegando o raio gama e quando a gente fala em cristal, eu tenho uma rede cristalina. Veja que aí os elétrons, veja que aí os átomos estão distribuídos numa rede cristalina. Veja a posição do sódio, veja a posição do iodo e veja aí a posição do talho, que é o material dopador. Então, é uma distribuição organizada. Então, quando a gente tem um cristal, a distribuição dos elétrons é numa rede, como você está vendo aí, nessa rede cúbica. Então, quando a radiação gama incide nesse cristal, ocorre uma conversão da radiação gama em fótons de luz. E é aí que existe o processo que a gente chama de cintilação. Certo? Então, é a conversão de fótons gama em fótons de luz. E é lógico que aí ocorre um processo físico, que aí em outro momento você vai aprender. Não é agora. Agora é importante que você saiba que ocorre isso, mas em outro momento eu vou te ensinar qual é o processo físico. Conhecer isso faz toda a diferença. Ah, mas e aí? Porque a gente precisa ser questionador. Ué, como é que isso ocorre? Eu sei que está ocorrendo a conversão de fótons gama em luz, mas como? Então, isso é importante. E aí a gente tem esses fótons de luz chegando aí na fotomultiplicadora. Mas antes disso ocorre um processo importante que é o efeito fotoelétrico. Então, um outro motivo, por isso que você aprende efeito fotoelétrico. Porque é o efeito fotoelétrico que vai gerar aí, ó, fóton de luz vão incidir nesse fotocatodo e aí eu vou ter emissão de elétrons. Então, aí vai ocorrer o efeito fotoelétrico. E aí, esse sinalzinho de um elétron vai ser ampliado. Tá vendo ali, ó? Um elétron, depois já tenho 3, depois eu já tenho 6, 9. E aí, isso vai aumentando. Ou seja, eu vou ter ampliação do sinal. Então, vejam que entre aí o fotocatodo e o anodo lá em cima, eu tenho cerca de 1000 volts. E aí, essa ampliação, por isso, fotomultiplicadora. Então, ela amplia o sinal. Aí a gente tem um pulso elétrico e aí esse sinal ele vai para um pré-amplificador, depois vai para o amplificador, tá vendo? Que aí ele vai ser ampliado. Então essa fotomultiplicadora lembra muito as válvulas de TV lá muitos anos atrás, mas é ela que faz esse processo. E aí eu tenho ampliação desse pequeno sinalzinho que entrou lá no fotocatodo.
Bom, e aí eu espero que você tenha entendido aí como é que a gama câmara funciona, o sistema de detecção. Como é que eu tenho aquela radiação gama lá se transformando num sinal e aí, por fim, se transformando numa imagem. É lógico que ainda existem uma série de etapas, mas aqui a gente vai mostrando o passo a passo. Nesse primeiro momento, você entendeu que a gama câmara é um instrumento para a realização de imagens na medicina nuclear, que tem quais componentes importantes? Colimador, cristal de detecção, que é o iodeto de sódio ativado com talho, e a fotomultiplicadora que amplia esse sinal. Então, se você já conhece isso, viu lá que no cristal ocorre uma conversão de fótons gama em fótons de luz, isso já é bastante aí para a gente avançar lá no futuro. Se você achou que esse vídeo é importante aí para você e para os seus colegas, compartilha aí lá no WhatsApp, compartilha com seus amigos e vem com a gente também lá no Instagram.